Olá, galerinha, quem fala aqui é Gabriel Pestana, sempre na paz que transcende todo entendimento. Por essa semana eu tive um estudo sobre a Palavra de Deus. Queria estar passando para vocês um pouco do que eu aprendi e um pouco do que eu estudei, passei para estar passando para os irmãos. A palavra se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 1, que está escrito assim: Deus escolheu Ciro para cumprir o seu plano. O Senhor ungiu Ciro como rei, e ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar as nações e derrotar reis, para que Ciro entre na cidade do Senhor, abra os portões, e ninguém pode fechá-los. De novo, o Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e planarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze e quebrarei as trancas de ferro. E eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que chama pelo nome, e eu estou chamando, para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu somente sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênção e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la, e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isto. Gente, eu comecei a analisar um pouco sobre essa parte aqui que o profeta Isaías fala de profecia. Estudando um pouco, eu percebi que o profeta Isaías, ele viveu, ele começou a sua história com Deus na parte em que morre o rei Uzias. Lá no capítulo 6 que fala assim: após da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no meu trono, no seu trono. Bem, logo após isso, eu lembro que Isaías passou por alguns reis, como Ezequias. Lembra que foi ele que leva a palavra para Ezequias dizendo que ele iria morrer, e Ezequias ora a Deus e Deus manda ele voltar e dizer que ele teria mais 15 anos. Ou seja, comecei a analisar e lembrar, talvez, se existia, comecei a estudar para ver se existiu esse rei Ciro. E na época de Isaías eu percebi que esse rei Ciro, que Deus fala de ungido, não existiu nessa época, nesse momento. O profeta Isaías está falando de uma profecia que iria se cumprir ainda. Deus falando através do profeta Isaías de uma profecia que iria se cumprir de uma pessoa. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre Ciro e descobri que ele era um príncipe persa criado, ou seja, ele era um príncipe que foi criado na Pérsia, mas era da linhagem dos Medos. E o seu avô, antes dele nascer, teve um sonho. Nesse sonho, ele via uma árvore crescendo, e essa árvore, as raízes e as folhas, ou as raízes e os galhos, dominavam todo o seu território, que era a Ásia. E ele fala com os sacerdotes têm uma revelação dizendo: o seu neto, que vai nascer, é a árvore, e ele te dominará, ele te vencerá e te tirará do seu trono. Esse rei pega os seus mordomos e fala: então manda matar esse meu neto, eu não quero que ele viva. O mordomo pega essa criança assim que ela nasce, manda um dos seus servos ir até as montanhas matar a criança. Quando chega lá na montanha, quando o rapaz puxa a espada para matar essa criança, cai sobre ele um amor tão grande sobre a criança, ele se encanta com a beleza da criança e deixa a criança sobreviver.
Aí eu paro e analiso. Olha só, quando ele nasceu, ele já era ungido. Preste atenção, antes dele nascer, ele já era ungido. Olha o que aconteceu. Quando tentaram matá-lo, Deus não deixou. E aí o que acontece? Quando esse homem volta e avisa o mordomo que não matou o garoto, e isso cai nos ouvidos do rei, o rei pega o filho do mordomo, mata-o e serve um banquete para todos os mordomos que ele tinha do seu filho, do filho do mordomo. O que ele faz? Depois de servir o banquete, ninguém sabia, estava todo mundo comendo a carne normalmente. Sabe quando vão descobrir? Quando o rei manda servir a última peça, que era a cabeça do filho. Olha como é que o cara era ruim. Aí vamos analisando. Esse menino vai para a Pérsia, conquista ali um poderio, cresce e vira-se rei da Pérsia. Depois de dominar a Pérsia e de tomar a Pérsia como rei, ele vai até os medos, vence a batalha contra o seu avô e o tira do trono. Só que o mais interessante sobre Ciro é o seguinte: esse menino, em vez de ele matar o seu avô, porque o seu avô, quando era criança, outrora tentou matar, ele pelo contrário, ele pegou o avô, aprisionou, depois chegou, conversou e ainda colocou ele sobre o seu reinado para comandar uma parte do seu reinado sob submissão a ele. Esse menino cresce, vai crescendo, vai dominando os lugares, as nações que passavam ele vencia. Até que ele chega na Grande Babilônia. Quem lembra da história da Babilônia, lembramos que é uma história a qual eles tomam cativo Israel, tomam cativo o povo hebreu e colocam dentro de um cativeiro. Depois dele dominar Israel, depois dele dominar a Babilônia, né? Que ele domina a Babilônia e vence e toma o trono da Babilônia. Para analisar uma coisa. A gente para um pouquinho nessa história e vamos para outra situação. O povo judeu, mais uma vez, larga o Senhor. Mais uma vez, deixa o Senhor de lado e começa a adorar ídolos, começa a modificar a sua vida. E o que acontece? Mais uma vez, Nabucodonosor, lembra da história? Ele vai e toma o povo judeu como cativo. Traz o povo judeu como cativo para a Babilônia, e eles ali têm que ser escravos, têm que trabalhar. Quem não trabalha vai ficar no cativeiro preso. São seus prisioneiros. Só que aí, passam-se anos e anos e anos, começam a ter histórias de Daniel, aí começa a ter histórias do povo, e eles vão lembrando que existe um Deus nos céus. Lembra da história do rei Salomão, a qual ele fala na oração dele, na oração dele no templo: Senhor, quando uma pessoa, ou um judeu, ou um hebreu, orar e se direcionar ao seu templo, por favor, olhe para o seu povo, olhe para a sua nação, o seu povo escolhido. E eles começam a fazer isso. Eles começam a olhar, colocar-se de pronto até onde era o templo, imaginar onde era o templo, e começam a orar, a pedir a Deus, a clamar a Deus, a falar com o Senhor. O que acontece? Deus vai lá e levanta um para o livrar. Mas para analisar, o povo novo não conhecia Deus, mas os velhos começaram a ensinar, mesmo no cativeiro, começaram a ensinar sobre o Senhor, sobre o que Deus fez, sobre as histórias do Senhor. O que aconteceu? Eles começaram a clamar e o Senhor deu a eles a vitória. Agora analisa o seguinte, preste atenção, olha só, olha isso aqui, interessante. Deus levantou um homem e ele começa a ganhar as nações, começa a crescer. E o que acontece? Ele toma a Babilônia. Quando Ciro, o rei persa, senta no trono da Babilônia e coloca o seu trono e começa a reinar, vem um homem, profeta do Senhor daquela época, de nome Josué, acha um papiro escrito por um outro profeta há 200 anos atrás. Gente, olha só, 200 anos atrás o profeta escreveu sobre um homem, e hoje, 200 anos depois, está se cumprindo. Olha só, olha o que está escrito: o Senhor ungiu Ciro rei, e ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar as nações. Olha só, esse homem pega isso, pede uma audiência com o rei,
Depois de pedir essa audiência com o rei, ele fala com o rei, fala, eu tenho algo para falar com o Senhor da parte do Deus de Israel. E uma coisa que eu vi nas leituras é que Ciro, ele nunca desrespeitava os atos religiosos. Ciro, aonde ele entrava, se existiam gregos que adoravam os seus reis, ele permitia que essas pessoas continuavam seus cultos. Se você fosse de uma outra religião qualquer, ele mesmo não ligava. Pelo contrário, a história diz que ele se consagrou rei dentro do templo de Marduk, na Babilônia. Quando ele se consagrou definitivamente rei e ganhou todo o domínio da Ásia, ele se consagrou rei dentro do templo de Marduk. Pare para analisar, olha só. Depois disso tudo, marca-se uma audiência. O profeta vem com um papiro antigo, todo cheio de poeira, chega até o rei e fala, rei, eu tenho uma mensagem do Senhor, do meu Deus para o Senhor. E ele fala, permite a palavra, e o profeta começa a ler, ele diz assim, assim diz o Senhor ungiu Ciro como rei, e ele o pegou pela mão direita, e lhe deu poder para conquistar as nações e derrotar reis, para que Ciro entre nas cidades, e o Senhor abre as portas que ninguém pode fechar. O Senhor Deus diz a Ciro, eu irei na sua frente, e emplanarei as montanhas, e derramarei e arrebentarei os portões de bronze, e quebrarei as suas trancas de ferro, e lhe darei tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo nome. Eu estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Só até aqui o pessoal já entendeu o que eu já li no começo. Gente, quando o rei Ciro ouve essa palavra, diz a história que ele pede o papiro nas suas mãos. Me dá aqui na minha mão. Quando ele pega e começa a olhar, os profetas sempre faziam isso. No final do papiro, eles sempre datavam o que estava escrito. Quando Ciro olha a data que estava escrito, ele fala, peraí, mas isso foi escrito há 200 anos atrás. Ele pega um dos seus homens e fala assim, existiu algum rei, algum outro homem chamado Ciro, que eu não conheço, que foi rei, que dominou as nações? E os seus homens falaram, não existe outro. Ou seja, ele olha, pasmo, olha para o profeta olha para ele, não sabe o que dizer, ele fala assim, gente, se esse Deus me conhece bem antes do ventre da minha mãe, então, se esse Deus já sabia o que eu faria, já sabia o que eu seria desde antes, nem minha mãe que me conhecia, então eu terei que fazer por esse Deus. E o que ele fala? Povo de Israel pode sair do cativeiro, está liberto. Ele abre, dá o seu checkmate, pega o seu anel, sela com o seu anel a carta, libera o povo de Israel, e ainda mais, ele vai a Israel com o povo e manda homens reformar o templo do Senhor. Olha isso aqui é mais ou menos um estudo que eu estou passando para vocês. Mas eu quero que nós analisemos o seguinte. Deus conhecia Ciro antes dele sequer pensar, antes de sequer o avô dele, que queria matar ele lá no começo que eu falei, nascer. Deus conhecia Ciro antes de tudo. Deus conhece a gente, Deus conhece você, Deus conhece a mim antes de tudo. E sabe a nossa trajetória e sabe o que nós seremos. Então eu quero que a gente analise o seguinte. Ciro era um rei. Ciro era um homem ungido. Deus colocou Ciro lá. E o que eu quero que a gente analise é o seguinte. Hoje nós temos uma pessoa na presidência. E ele comanda o país. Mas se é ele que comanda, será que não foi Deus que colocou ele lá? Será que não foi Deus que permitiu que ele entrasse? Porque eu acho o seguinte, Ciro não era cristão, Ciro não era judeu e Ciro não conhecia ao Deus de Israel. Nosso presidente, ele respeita a nossa fé? Sim, mas ele não é evangélico, ele já disse que não é, ele é católico, ele não é evangélico. Mas ele conhece a Deus, ele conheceu o Senhor.
mesmo sem ser evangélico, mesmo sem ser do Senhor, é um ungido do Senhor. Ciro não conhecia Deus, mas antes de conhecer, ele já era ungido. Mesmo sem ter devoção ao Senhor, ele já era ungido. Para analisar. Ciro já era um ungido do Senhor. Então, gente, ao invés de queremos criticar as pessoas, criticar o pastor que está ali liderando, criticar... São ungidos do Senhor. Podem ser como Saul, fazer errado, mas também podem ser como Davi, podem ser como Ciro. Devemos orar por eles. Devemos fazer o que Deus manda, porque se existe um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Ou seja, se o povo quis que ele estivesse lá, é porque Deus permitiu isso. Se não fosse, Deus nem permitiria que chegasse. Então, gente, essa é um pouco da história que eu quero passar para vocês, que eu achei linda. Que antes que nascesse, Deus já conhecia esse homem. Deus já sabia o quanto ele seria grande. Ou melhor, vou ratificar o que eu disse, não conhecia. Deus já falou que faria ele ser grande nas nações. Deus falou que ele, Deus, pegaria ele e faria ele dominar as nações, mesmo sem o conhecer. Aí Deus ainda fala aqui: a fim de que você saiba, Ciro, que eu, Yeshua, ou melhor, eu, Yahvé, saiba que eu, Senhor, sou o Deus de Israel, que chamo pelo nome. Eu estou te chamando. Ou seja, lembra, eu vou te ensinar uma coisa. Deus, não queira entender Deus, porque Deus, ele é assim. Ao mesmo tempo que Deus estava olhando para você agora, ao mesmo tempo que o Senhor está olhando para você, ele está vendo você nascer. E além de estar vendo você nascer, ele está vendo a sua morte. Está vendo você sendo sepultado ou arrebatado. Ninguém sabe. O futuro eu não sei. O passado já passou. O presente nós estamos, mas o futuro só Deus sabe. Mas ele está olhando para você agora, está vendo você nascer e está olhando você morrer ou você ser arrebatado. Analisa isso. Não tenta entender Deus. Deus está falando assim: ei, Ciro, olha só, Deus está olhando para Ciro no futuro. Está olhando Ciro nascer, está vendo Ciro agora, lendo o papiro, e está vendo Ciro no futuro. Ei, você vai ser grande. Eu te colocarei como cabeça nas nações. Você não me conhece, mas você ainda vai libertar o meu povo. Você vai ser um canal que eu vou te usar. Deixa essa mensagem no seu coração, que eu acho que é uma mensagem muito interessante. Pare, analise um pouco sobre Ciro, leia um pouco sobre Ciro. Você vai gostar. Tá bom, gente? Sempre na paz que transcende todo entendimento. Tamo junto.